Do Maná do Céu para você, boa tarde. O Maná de hoje, milagres são reais. Eu vou estar lendo lá em Marcos 2:8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, o 2, ele fala a cura de um paralítico em Cafarnaum, esse capítulo. É o versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos coração? Hoje, quando o Espírito Santo falou milagres são reais e falando desse versículo, né, me levou a ler esse versículo aqui, é falar a cura de um paralítico em Cafarnaum. Eu já até falei sobre essa passagem, né, de um paralítico lá que os amigos, né, ajudou ele a subir pelo telhado para ele receber o milagre dele. E quando o Senhor me levando a ler aqui, né, nesse versículo 8, o 2 fala de testemunho e o 8 fala do novo de Deus. E quando Jesus está falando aqui para eles, né, tipo, por que tá questionando, né, tá se perguntando, às vezes até duvidando, né. E já faz alguns dias que o Senhor tem me levado a meditar nesse versículo, porque às vezes a gente, né, fica questionando e já contei um pouquinho aí, né, no dia que o Senhor falou sobre perdoar é necessário. Foi uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração, né, falou exatamente desse versículo, falando, né, porque aqui a hora que fala, porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração. O Senhor nos conhece e Ele sabe, né, o que está no nosso coração. E às vezes a gente está questionando, às vezes, né, a gente, aonde vem a batalha, onde o inimigo começa a trazer, né, o seu passado, querer, né, fazer você a ter dúvida. E hoje, quando o Senhor me levou a meditar nisso, falando milagres são reais, e me levou a ler sobre esse versículo, meditar nele, eu falei, nossa, o Senhor tem falado muito comigo, por quê? Para eu não, exatamente isso, para eu não ficar me questionando, né, porque tudo vem na nossa mente, da nossa mente, né, quando fala, né, o Senhor sonda nossos corações, por quê? É sobre o nosso coração, a batalha vem na mente, depois a gente já leva, né, se a gente não repreender, não entender o que está acontecendo, é onde a gente leva para o nosso coração, e aí é onde, né, o Senhor conhece. Então, quando ele está falando aqui, ele, né, ele estava falando sobre o milagre, ele estava fazendo e as pessoas estavam questionando, né, ali os escribas estavam questionando, e depois se você ler todo o versículo, você vai ver ali que o Senhor fala, né, sobre perdoar o pecado, curar, e que o Senhor dá autoridade, né, que Jesus tem poder para isso. E eu vou falar até sobre um pouquinho de ontem, que o Senhor falou, testemunhar é necessário. E é tão forte hoje de manhã quando o Senhor me falou, milagres são reais. E ontem, né, quando o Senhor falando sobre testemunhar é necessário, quando foi de segunda-feira à noite, eu participo com a igreja um projeto no hospital, que ali à noite a gente serve chazinho, uma bolachinha e ora com as pessoas que estão ali aguardando para ser atendida, né? E quando foi ontem à noite, nós estávamos lá e é tão interessante que passou um filme na minha cabeça hoje, o Senhor, né, falando comigo. Porque lembra que eu comentei do sábado, que eu vi que há uma batalha, mas aquilo ali era também uma prova para o Senhor fortalecendo a minha fé, me fazendo crescer, porque eu sabia que o Senhor ia me levar um outro nível, né? Sempre quando o Senhor vai nos entregar ou nos capacitar a fazer algo para Ele, então vai vir uma batalha, vai vir uma prova, mas tudo isso é para a gente crescer com o Senhor e a gente tem que estar atenta, né? Para a gente não ser reprovada. E lembra, eu falei no domingo aqui que o Senhor falou muito ao meu coração, né? Me fez a meditar na palavra dele, né? De tudo que ele começou a falar comigo sobre o que eu tinha vivido no sábado, né? Porque o Senhor, ele nos tanto que ele vem, mostra que ele está conosco, que ele ministra sobre tudo aquilo que a gente está vivendo e aonde ele está nos levando a viver. E foi quando ontem, ali naquele momento à noite, né? Eu lembrei ali, nós estava ali tudo, né?
ali servindo um chazinho, um cafezinho, né? E aí veio uma senhora na hora ali, falando que ela ia passar pela consulta, mas que ela estava com uma dor muito forte no peito. Ela fazia assim com a mão e falava que estava sentindo muita dor e que ela ia passar pelo médico. E ali, né, a gente, e ela falando, né, que queria tomar um chazinho, tudo. Ela foi ali para pegar o chazinho, a bolachinha até para ela, né, aguardar para ser atendida. E ela estava com o filho dela. E nisso, uma das irmãs que participa comigo ali também, a gente é um grupo, né? E aí a irmã falou para mim se eu podia orar por ela. E aquela hora ali foi quando eu falei, vamos lá, Senhor, eis-me aqui, né? E quando eu pedi permissão para ela, né, para tocar nela, e falei que Jesus ia curar ela. E, e ali ela tomou posse daquela palavra, porque não é sobre G, é sobre Jesus. E ela tomou posse daquela palavra e ela foi para a consulta dela, né? E quando mais tarde a gente estava ali, já tinha outras pessoas vindo ali tudo, e depois mais tarde ela voltou com os exames na mão e com um sorriso e falando que os exames não deu nada e que a dor dela já tinha passado e que ela tinha sido curada. Então, toda glória para o Senhor, né? E aquilo ali falou muito forte ao meu coração, porque eu quis agradecer ao Senhor, né? Muito, porque eu quero ser um instrumento mesmo do Senhor, e ali nós oramos com ela, né? Então, nós estávamos num grupo, né? E quando eu fiquei pensando em tudo que o Senhor tinha falado antes de testemunhar é necessário. E quando foi durante o dia, eu estava aqui falando com a minha irmã que o Senhor, ele vai nos usar aonde a gente mais sofreu, aonde foi mais a nossa dor, e que o Senhor, é aí que o Senhor vai nos usar, que a gente tem que entender, né? Quando a gente fala, nossa, né, o que eu passei, por que eu passei, é onde o Senhor vai te curar, te restaurar e vai te usar naquela parte, né? E eu lembrei, porque eu era muito doente, né? Eu era muito doente. A minha mãe, quando ela ia passar pelos médicos, ela falava para os médicos me fazer, queria que os médicos me consultassem. Ela ia numa consulta dela, mas ela queria que os médicos me consultassem, de tanto que eu vivia passando mal, com muita dor de cabeça, e aquilo ali era todas as coisas, aqueles sintomas que eu tinha, eram todas as minhas emoções, né? Então eu me via ali vendo, lembrando de tudo isso. E quando foi ontem à noite, eu sempre vou já sabendo que o Senhor vai fazer milagre. Eu tenho certeza que muitas pessoas ali foram curadas. Eu tenho certeza, não. E aquela mulher, ela veio só para testificar e pra gente, e é o que o Senhor, né, nos entrega de manhã, e a gente vai viver tudo isso, né, durante o dia. E eu fiquei muito feliz porque na hora que eu estava aqui na minha casa, me arrumando para ir, eu coloquei uma blusa que era da minha mãe, que eu guardei, né, e que eu uso ela, e é uma blusa assim que eu gosto muito. E eu falei, vou com a blusa da minha mãe, que ela é quentinha, né? E não que me apego a nada disso, mas é que eu gosto daquela blusa, né? E foi uma blusa que a minha mãe me deu. E aí foi quando eu cheguei na minha casa, eu fui orar por aquelas pessoas, porque a gente anota no caderno, né? As pessoas que nós vamos orar durante a semana. E ali eu fui agradecer ao Senhor, porque eu tenho certeza que mais, além daquela senhora, outras pessoas também foram curadas, porque é o Senhor que faz, né? O milagre, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. E hoje pela manhã, quando o Senhor falou milagres são reais, e o Senhor começou a ministrar meu coração de tudo, né? De sábado, aquela batalha, porque, né? Lembra? O Senhor falando sobre o perdão, aquilo que veio, né? Aquela prova é exatamente isso daqui, porque quando eu hoje li esse versículo falando, né? Do que a gente fica questionando dentro do nosso coração, e foi quando, né, eu falei no sábado, né? Que se a gente não tiver rancor, como que o Senhor vai nos... Primeiro o Senhor precisa nos curar, né? Então eu não queria ter aquilo porque eu não queria perder a presença, e também não quero, né, deixar de fazer algo pelo Senhor, para o Senhor, porque eu tenho coisas dentro de mim. Não. Então foi quando hoje o Senhor ministrou muito ao meu coração e falando, né? Porque ficar se questionando, né? Por que ficar querendo entender? É Ele que faz o milagre, Ele tem poder, Ele tem autoridade, é Ele quem faz. E hoje, quando Ele falou milagres são reais, ontem a gente pôde ver isso ali.
milagre foi real. Aquela mulher ali, ela voltou toda feliz e falando, e com os exames na mão. Então, assim, é o poder de Deus. E hoje, quando o Senhor falou milagres são reais, o Senhor está falando para mim e para você que o milagre dele é real. Então, eu vou fazer uma oração, mas enquanto você vai ouvindo a oração, abre o seu coração para o Senhor, porque Ele está falando hoje, milagres são reais, e Ele, quando Ele está falando, né, milagres são reais, Ele faz o milagre, e hoje Ele está querendo fazer o milagre que você acha que é impossível. Então, abre seu coração, né, deixa o Senhor falar, porque se você tem algo que é impossível, hoje Ele está falando, milagre é reais, ou seja, milagres são reais. E aí, ele quer fazer o quê? Mostrar o poder dele. Lembra que pra gente testemunhar a glória dele? Como? Os milagres que ele faz. E ele está falando, os milagres são reais, ou seja, ele quer fazer um milagre na sua vida, como ele tem feito na minha. E ontem a gente ali, por ser um instrumento de Deus e ver o milagre dele, e a minha oração quando eu fui tocar naquela mulher foi exatamente, Senhor, falei o nome dela e falei, ela precisa do milagre, mas nós queremos ver o teu milagre. Então ela recebeu o milagre e nós podemos ver o milagre. Então a glória do Senhor. E aí hoje já estou aqui testemunhando, e assim é para mim e para você hoje. O Senhor está falando, milagres são reais. Ele quer fazer um milagre na nossa vida, e é só Ele que pode fazer, para a gente, né, testemunhar, ver a glória dele. E assim, esse é meu desejo hoje também, né? Que você possa ser tocada pelo Espírito Santo. E algo que você acha impossível, hoje o Senhor está falando, o que você, né, está desejando um milagre, Ele está te falando hoje, milagres são reais. Então, que você possa, né, ao eu estar orando, fale com o Senhor, qual é o milagre que você precisa? E que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. E lembrando que tudo depende da nossa fé. Que peça para o Senhor, né? Se você acha que é impossível, não fica como, né? Muitas das vezes, né? Como esse versículo aqui, ó, ficar tentando entender. Será? É pequeno? Como, né? É impossível? Não, o Senhor já está falando. Por que você está questionando? Por que você está se perguntando? Por que você está achando que é impossível? Então, Ele já iniciou o dia hoje falando, milagres são reais. E Ele é o dono do milagre, é Ele quem faz o milagre. Então, se tem algo que você deseja, que é um milagre, que você fala, isso é só um milagre, hoje Ele está dizendo, milagres são reais. Então, só basta você crer, tá bom? Eu vou estar orando agora. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, e dizer como o Senhor é o nosso Pai. Aqui, Pai, eu quero nesse momento, juntando com cada um que vai assistir esse vídeo, Pai, que sabemos que ao Senhor falar hoje, Senhor, o maná de hoje é milagres são reais, Pai, que cada um aqui, Pai, que tenha um desejo, que precisa de um milagre, Pai, sabemos que a Tua palavra basta uma palavra, e é o Senhor que dá o decreto, é o Senhor que libera, é o Senhor que faz, e que para o Senhor não há impossível, Pai, e eu creio no milagre, Pai, como ontem, Senhor, eu pude tocar naquela mulher e dizer para ela, Senhor, falar com ela, Pai, com a autoridade que há no nome de Jesus, aqui é o Teu Espírito Santo com cada um, Pai. Eu te peço agora, Senhor, que cada um possa receber o seu milagre, Pai, e nós veremos, ó Pai, eu creio que cada um contará o seu testemunho, Pai, para dar glória para Ti, porque assim, Pai, nós recebemos o seu milagre e contaremos o seu milagre, Pai, e nós veremos a Tua glória, Pai, e daremos glórias a Ti, Pai. O meu desejo é esse, Pai, que o Senhor faça o Teu querer, Senhor. Que agora, Senhor, como o Senhor diz, milagres são reais, que, Pai, que nessa tarde possa ser, Pai, cada um recebendo o seu milagre. Esse é meu desejo, Pai. Esse é meu desejo. É no nome que há poder que eu oro, é no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que você se inscreva, compartilha,
Se você sabe que tem alguém que precisa de um milagre, encaminha para ela, abençoa a vida dela, que você vai estar fazendo o ID do Senhor e ela também vai poder contar, né, e dar glória para Jesus. E que você, recebendo o seu milagre, né, deixa lá seu comentário para edificar outras vidas, tá bom? Que o Senhor te abençoe e uma ótima tarde abençoada. Tchau!